Bom, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu abaixar um pouquinho mais o som. Para a gente já dar início à nossa noite de hoje, nossa palestra. Antes eu gosto sempre de convidar para que a gente possa transformar este momento, que de fato é um momento de tratamento, que a gente possa potencializar. Essa casa foi toda preparada para receber cada um de nós e todos os irmãozinhos que estejam conosco de uma forma muito amorosa. E à medida do que a gente se entrega, do que a gente pede e se disponibiliza para tanto, deixando aqui todos os pensamentos que já não precisam mais, as preocupações, aqueles sentimentos que nos angustiam, quanto mais a gente se abre e a gente se coloca nesse lugar, mais a gente tem condição de receber. Como se fosse uma troca. A gente permite que isso venha até nós e que eles possam levar tudo aquilo que a gente já não precisa. Então eu convido a cada um de nós nesse momento a se colocar nesse lugar, com essa receptividade, com essa entrega. Vamos fazer a nossa oração antes da gente começar essa palestra, essa reflexão da noite de hoje. E vamos sentir a presença amorosa do Cristo, nos envolvendo a todos com muita amorosidade, através de toda a espiritualidade superior. Vamos nos sentindo presentes aqui, deixando todas as preocupações de lado, sentindo que nós estamos aqui agora. E vamos pedir para que Ele possa abençoar essa noite de hoje, que a gente possa receber tudo aquilo que a gente veio buscar, que o nosso coração está buscando, toda a paz que a gente precisa, toda a inspiração, e que os irmãos de luz possam cuidar de nós com muito carinho, que a gente possa deixar toda tristeza, angústia, dor, de qualquer coisa que nós estejamos passando neste momento em nossas vidas. Que nosso Mestre Jesus possa nos inspirar na noite de hoje e que a gente possa se colocar receptivo, cada um de nós. Que assim seja. Bom, dito isso, vamos lá, deixa eu ver se... Não, deixa eu ver. Hoje nós vamos... Esse aqui nós vamos estudar, né, conversar um pouquinho a respeito desse capítulo 83 desse livro, Vinha de Luz, que é esse aqui. A gente vem estudando vários capítulos, são capítulos curtinhos. É um livro muito interessante, eu gosto sempre de frisar, porque às vezes as pessoas nem todos conhecem, mas ele é um livro com vários pensamentos, cada capítulo ele tem um tema. E ele é um livro muito bom para a gente poder fazer o nosso culto no lar, para a gente poder, às vezes, antes de dormir, fazer a nossa higiene do sono, a gente poder preparar o nosso sono, o nosso cérebro, porque às vezes a gente fica tão ligado nas coisas do dia a dia, às vezes em televisão, em jornal, em coisas que a gente vê, que às vezes não tem uma energia tão boa, e a gente faz uma leiturazinha rápida. É bom para a gente ir cortando e transformando a nossa energia, tá? Os nossos pensamentos. Então, na noite de hoje, nós vamos estudar esse Examinai. O espírito, quem psicografou foi Chico Xavier, e o espírito é Emmanuel. E Emmanuel aqui, ele traz aquele convite à reflexão, e é um convite amoroso, do jeito dele, né? Com um puxãozinho de orelha. Mas é amoroso, porque os espíritos estão sempre nos mandando várias mensagens para que a gente possa aproveitar esse nosso momento aqui na Terra, para que a gente não se perca no nosso dia a dia, nos afazeres do dia a dia que nos consomem, né, nas informações, para que a gente possa aproveitar ao máximo. Eles buscam nos trazer consciência. Então, nessa lição aqui, se chama Examinai. E ele sempre começa, ele pega um trechinho, tá? Uma citação, e a partir dela é que ele desenvolve
o pensamento. E ele pegou de João, uma carta de João, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa. E eu gosto também de trazer isso aí para a gente entender o contexto, tá? De onde, como é que estava essa situação aí. Então, João, um apóstolo, né, e líder espiritual, escreveu essa carta, ele escreveu 2 cartas. Essa segunda carta, ela é curta, para advertir contra os falsos ensinamentos. O objetivo era instruir a comunidade, porque na época ele estava também divulgando a doutrina de Cristo, sobre a importância de permanecer fiel aos ensinamentos de Jesus. Ele incentiva a comunidade a amar uns aos outros, mas com discernimento e vigilância, para manter a verdade e não acolher aqueles que trazem doutrinas contrárias ao Evangelho. Na época, então, isso aqui era levado no sentido literal, tá? Então, só para a gente entender os versículos, né, que está inserido esse aqui. No versículo 6, ele fala, e o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. O outro, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. O nono, todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece nesse ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. E por último, esse 10 que fala, né? Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, a doutrina de Cristo, não o recebais em casa e nem o saudeis. Então vamos entender o que é isso, que ele vem alertar. Naquela época, como eu disse, era no sentido literal, porque existia também, né? Porque existia, estava ensinando, começando a doutrina de Cristo. Mas aí, agora vem Emmanuel explicar essa lição. É razoável que ninguém impeça o próximo de falar o que melhor lhe pareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. Em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias, ou seja, no seu dia a dia, em todos os momentos, aproximam-se irmãos que vêm ter convosco, trazendo as suas mensagens pessoais. Esse é portador de convite à insubmissão. Aquele outro é um vaso de queixas enfermiças. Indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Aqui já começa a advertência dele. Cada um que vem até nós, cada um que a gente conhece, que a gente entra em contato, tem a sua mensagem pessoal. Mas é importante que a gente fique atento, né? Qual é essa mensagem? Qual é o teor? E que a gente não abra a casa terrestre aos fantasmas. Batem a porta? A prudência aconselha vigilância. O coração é um recinto sagrado, onde não se deve amontoar resíduos inúteis. É imprescindível examinar as solicitações que avançam. Se o mensageiro não traz as características de Jesus, convém negar-lhes guarida, de caráter absoluto, ou seja, não dê morada no seu coração a esse mensageiro. Na casa íntima, proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher em nosso benefício no setor das utilidades essenciais. Inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros nada possuem, além da presunção de bons faladores. São quase sempre grandes necessitados sob a veste falaciosa da teoria.
Sem feri-los, nem escandalizá-los, é justo que o devotado aprendiz de Jesus lhes prodigalize algum motivo de reflexão séria. Desse modo, os que julgam conduzir um estandarte de suposta redenção passam a conduzir consigo a mensagem do bem, verdadeiramente salvadora. O problema não é o de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. Então, aqui, com essa mensagem, Emmanuel nos alerta para que a gente preste bastante atenção, para que a gente tenha filtros. E aqui, para complementar, eu trouxe até duas perguntas do Livro dos Espíritos para nos auxiliar nessa reflexão. Então, a pergunta 101 fala, quando Kardec estava codificando, ele estava conversando com os espíritos, ele fez a seguinte pergunta: qual é a classificação geral dos espíritos? Aí os espíritos responderam: os espíritos podem ser divididos em 3 ordens principais. A primeira ordem compreende os espíritos puros, que atingiram o grau máximo de perfeição. A segunda, os bons espíritos que buscam o bem e o progresso. E a terceira, os espíritos imperfeitos, que ainda estão presos às paixões e às imperfeições. Esses últimos são os mais numerosos na Terra. Ou seja, aqui ele falou de uma forma mais genérica, né? Mas aqui, no nosso planeta, nós temos muitas moradas. Nós temos muitas realidades, nós convivemos com uma diversidade muito grande de espíritos, cada um no seu processo evolutivo. Existem espíritos que estão mais adiantados, mais iluminados e que vieram aqui, inclusive, para deixar o exemplo além de Cristo. Alguns irmãos que nos auxiliam nessa caminhada, Chico Xavier é um deles, que deixou aí uma vasta obra, né, a contato com o mundo espiritual para nos auxiliar na nossa encarnação aqui, na nossa oportunidade terrena, e tantos outros. E é importante que a gente fique atento a isso, para que a gente possa colocar um filtro e prestar atenção nas mensagens que chegam até nós, para que a gente não se iluda, é isso que Emmanuel traz, às vezes com a fala. Tem pessoas que são muito boas para falar, são muito comunicativas, são muito eloquentes. E a gente parar e prestar atenção. Não é porque a pessoa se coloca como um mensageiro da palavra de Cristo que aquilo deve ser tomado a sério, em conta, sem um crivo, sem fazer um filtro, sem observar o conteúdo daquilo. A gente precisa esmiuçar para saber se existe realmente a lição de Cristo ali. E aí a outra pergunta que foi feita por Kardec é: qual que é a finalidade da encarnação dos espíritos? E aí os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de pôr o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Ou seja, todos nós temos a nossa participação. Para executá-la, é que em cada mundo ele toma um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, do ponto de vista de Deus, aquelas ordens cujas execuções lhe incumbem. Assim, é que concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, todos nós estamos aqui para o quê? Para a nossa evolução, para o nosso crescimento. A gente vem para nos melhorarmos, para buscarmos a nossa melhor versão. Mas nós temos também
um trabalho junto dos demais. Nós estamos a serviço da vida, a serviço de onde nós estamos, daquela realidade, daquela comunidade, daquela família onde nós nos colocamos, dos amigos, enfim, daquela realidade onde nós estamos inseridos. Porque nessas relações a gente cresce, a gente aprende, a gente se desenvolve, sobretudo se a gente se abre para isso. Então, é muito importante. A finalidade de todos nós não é passarmos pela vida, é deixar que a vida passe pela gente e transforme a gente. E nisso, eu trouxe aqui esse trechinho do livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, aonde ele fala sobre o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Jesus é um roteiro libertador para a alma, pois ele nos conduz ao autoconhecimento e à transformação moral. Aplicando seus ensinamentos no dia a dia, vamos nos libertando gradativamente dos impulsos inferiores e nos aproximando da verdadeira paz interior. Olha aí o nosso destino. Olha aí a nossa caminhada. Para que nós estamos, né? Para que nos serve? E o que os espíritos, né, eles refrisam muito para nós é que Cristo deixou um evangelho vivo, uma coisa prática para que a gente possa trazer no nosso dia a dia. Não é sobre teoria, não é sobre sabermos, não é sobre repetirmos a palavra que Jesus deixou. É sobre nós vivenciarmos isso no dia a dia, nós nos transformarmos a partir disso no nosso dia a dia. Esse é o sentido. E é um dos grandes desafios, até pela, muitas vezes, a realidade onde nós estamos inseridos. Então é importante que a gente tenha essa consciência, e uma consciência muito direcionada, dirigida, para a gente examinar os nossos pensamentos, examinar os nossos sentimentos, examinar aonde nós estamos, as mensagens que chegam até nós por N canais de comunicação. Se aquilo alimenta a nossa alma e nos leva no nosso caminho de evolução, para a nossa paz interior, para a gente servir a vida, para a gente se melhorar, ou se aquilo nos distancia, se aquilo nos deixa pesado, nos deixa com uma sensação de que o mundo está perdido, de que Cristo não vai nem dar conta de retornar, né? Tem muitas pessoas que falam isso, esse mundo está perdido, as pessoas estão perdidas, porque dependendo do canal que a gente se sintonizar, a gente acredita. Dependendo da realidade que a gente olhar e colocar energia, a gente alimenta isso também. E nós somos responsáveis por isso. Para isso também, eu trouxe aqui um trecho de um capítulo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, do Espírito Hermance Dufour. Hermance Dufour, para quem não sabe, ela no filme do Kardec, ela era um daqueles espíritos novinhos, ela era uma moça nova, tinha uns 14 anos, e ela era descendente de Napoleão, acho que ela era sobrinha neta, alguma coisa assim, mas ela tinha muita mediunidade. E lá, Kardec estava estudando os espíritos e estava tendo muita dificuldade, ele atravessa um trecho de dificuldade, e ela auxilia muito, porque ela tinha uma mediunidade de vidência, enfim, N tipos, era muito desenvolvida. Então, aliás, através da Hermance Dufour, é possível também o Kardec fazer a codificação do espiritismo. E ela é um espírito extremamente amoroso. Ela é uma das que fazem, a gente tem notícia que ela é colaboradora do Hospital Esperança, que é um hospital que recebe muitos espíritas, um hospital muito acolhedor. Ela é muito engajada no espiritismo. Então, esse capítulo, ele se chama Psicoesfera. Trouxe esse capítulo para que a gente possa ter um pouquinho de consciência também sobre essa situação.
Aí ela fala: na medida em que progredimos pelas trilhas do dever e do autoconhecimento, adquirimos paz íntima e domínio mental, que são antídotos eficazes contra qualquer adoecimento na vida psíquica. Enquanto se processam semelhantes ações de fortalecimento, podemos ainda contar com duas medidas profiláticas de dilatado poder em favor de nossa paz, tudo buscando a nossa paz: a vigilância e a oração. Orai e vigiai, né? Que Cristo falava. Verifiquemos que a função do vigilante é preventiva, é comunicar à sua volta que algo está sob cuidado e não à mercê das ocorrências. Ou seja, preste atenção. Você não está ali como uma vítima, né? Como um barco à deriva. Preste atenção. Esse é o vigilante. A função do vigilante também não é atacar, não é combater. Eu preciso combater essa característica minha. Eu preciso combater esse pensamento, eu preciso eliminar esse pensamento que chegou até a mim. Não. Isso é uma coisa que a gente às vezes fica brigando, e é uma realidade que às vezes a gente perde energia. Não é atacar a questão da vigilância. Quem vigia faz para que algo não surpreenda ou agrida. Ou seja, eu estou te vendo. Eu vejo você, pensamento. Eu vejo você, sugestão. Porque muitas vezes, só fazendo um parêntese, e às vezes os livros nos relatam muito, dizem que para cada encarnado existe de 6 a 9 desencarnados. E que é muito mais comum nós recebermos sugestões deles do que nós estamos percebendo. E muitas vezes não é porque, e é isso que eles trazem, não é porque surgiu na sua cabeça um pensamento que aquilo é uma sentença, que aquilo é definitivo, que aquilo é a sua realidade. É preciso vigiar. Existem muitos irmãos que às vezes estão soprando pensamentos, intuições, que a gente precisa estar vigilante. E é importante mesmo a gente fazer, que é uma coisa bobinha que às vezes a gente nem vê, né? Então, não é algo que eu preciso combater, que eu preciso brigar, que eu preciso pôr a minha energia de raiva. Não, preste atenção. Passe pelo crivo da razão. Vigilância no terreno da reforma íntima significa estar atento ao inimigo, aquele que pode nos causar prejuízos, que é o nosso homem velho. O que é isso? São os nossos, as nossas velhas roupagens, as várias vidas que nós viemos repetindo os mesmos padrões de pensamento, de sentimento, né? Os nossos defeitos, aquilo que a gente ainda precisa trazer luz, melhorar. Esse é o homem velho. Vigiar o inimigo, no entanto, é diferente de abater o inimigo. A maneira mais pacífica de vigiar é conquistando. E só o conquistamos demonstrando a inviabilidade da guerra, fazendo fortes o suficiente os nossos valores, para que ele se sinta impotente, incapaz de ser mais forte. Aqui é algo interessante. Ao invés da gente combater os nossos vícios como se fosse uma barata, né? Se fosse, sei lá, que a gente quisesse passar veneno, eliminar de nós mesmos, ele fala: vamos fortalecer o nosso lado luminoso. Vamos fortalecer os valores que nós já temos. Vamos aumentar a nossa luz. Porque se a gente apagar aqui a luz do salão, e se a gente acender um fósforo, esse fósforo é possível ver, mesmo que a luz seja pequena. E se a gente aumentar, se eu colocar uma vela maior aqui, ou uma lanterna, é mais fácil ainda, ela ilumina todo o salão. E essa luz chega mais ainda até o final do salão. Então, quanto mais nós aumentarmos a nossa parte luminosa, aquilo que já nós temos de bom em nós mesmos, melhor, mais perto do nosso caminho nós estaremos. A gente não precisa combater as nossas dificuldades, mas iluminá-las, aumentar essa luz, fortalecer os nossos valores.
para que ele se sinta impotente, incapaz de ser mais forte. Vigilância e atenção para com as movimentações inferiores da nossa personalidade e daquilo também que nos é inspirado, seja por pensamentos, seja por mensagens pessoais que nos chegam. É o estudo sereno das estratégias do homem velho, daquilo que a gente já não precisa mais, né? O homem que vai ser transformado. Isso requer muita disciplina e muita atenção. Por sua vez, a oração é um movimento sagrado da mente no despertamento das forças superiores. Ela que nos conecta, que às vezes nos tira, que às vezes a gente não consegue enxergar. Se, por exemplo, eu sou pequenininha, né? Mas vamos supor que eu fosse menorzinha ainda, que eu estivesse aqui, eu não iria conseguir ver vocês, porque eu sou desse tamanho. A oração, quando a gente faz aquela oração e a gente busca o contato, a conexão com a espiritualidade superior, com Deus, a gente consegue se elevar e a gente consegue ver, enxergar um pouco mais. É a busca da alma que se abre para o bem e se fortalece. Dever, vigilância e oração. Balizas seguras para que nos permitem talhar o homem novo, mesmo sob a escaldante temperatura das velhas angústias, que nos acompanham há milênios. E aí, o capítulo Psicoesfera. O pensamento ele é uma força energética, com cargas vigorosas, e o sentimento dá essa qualidade de vida, tornando o psiquismo o piso de formação dos ambientes em todo lugar. Ele vem nos alertar para isso. Tomando por comparação as teias das aranhas, criadas para capturar alimentação e se defenderem, a mente humana, da mesma forma, tem seu campo mental de absorção e defesa estabelecido pelo seu teor de sua radiação moral. Por isso que os espíritos falam sempre, sempre, sempre para a gente reformar intimamente. A gente precisa elevar os nossos sentimentos, o nosso padrão vibratório, porque aqui na nossa psicoesfera é como se fosse uma teia que cada um de nós desenvolve, tá? A partir da nossa radiação moral. Essas são as psicoesferas. Quanto mais moralizado, é o circuito de imunidade da aura. É aquela aura maior, mais leve, preservando o homem das agressões naturais de seu ecopsiquismo e selecionando o alimento mental vitalizador do equilíbrio de todo o cosmo biopsíquico. Falando numa linguagem comum, sabe o famoso curva de rio, que atrai tudo quanto é coisa? Tudo acontece com aquela pessoa e a pessoa às vezes não entende. Às vezes ela nem tem o coração assim, sabe? Deseja coisas ruins para as pessoas, mas ela tem um padrão vibratório de pensamentos, de sentimentos, que transforma aquilo, tudo atrai. Eu já tive pessoas assim que era engraçado. Saísse com ela, ganhava ovada, batia o carro, as pessoas queriam discutir. E só de você estar do lado, você fica sujeito a esse tipo de coisa. Era o padrão vibratório da pessoa. Enquanto ela não mudar isso, e aí a gente vem até aqui, por isso que a gente frisa tanto, né, da necessidade do passe magnético, que a gente consegue desarticular essa energia, mas é preciso que a pessoa faça uma renovação interna para que ela pare de emitir essa vibração. Não adianta só o passe, a água fluidificada, é preciso que ela crie uma nova atmosfera, uma nova psicoesfera. O estudo da formação das psicoesferas explica-nos a razão de muitas sensações incômodas, claramente percebidos pelas criaturas nas rotinas dos seus afazeres, junto aos ambientes da convivência social. Enxaqueca repentina, náusea, falta de oxigenação, tontura, alteração de humor instantânea, alteração do bem-estar íntimo sem razão plausível, irritação sem motivo, sentimento de agressividade, ansiedade, tristeza súbita, indisposição contra alguém, sem ocorrência que justifique, não gosto, não fui com a cara da pessoa.
E alguns possíveis episódios que podem ter origem também na natureza psíquica. Olha o quanto de coisa que a questão da energia do nosso campo pode gerar. E o campo dos lugares aonde a gente transita. Evidentemente, os locais de nossa movimentação serão sempre o resultado de soma geral das criações que neles imprimimos, colhendo dessa semeadura somente os frutos que guardem semelhança com a qualidade das sementes que espalhamos. Dessa forma, alguns descuidos da conduta ensejam romper com essas teias mentais defensivas, em razão da natureza de nossas ações. Nesse sentido, faz-se necessário destacar que a palavra mal conduzida tem sido uma das mais frequentes formas de fragilizar nosso sossego interior. Ele vem nos alertar sobre isso. Através delas, temos permitido uma ligação quase permanente pela lei da associação mental. A gente se conecta com os campos de nutrição e defesa alheios, criando uma espécie de comunidade de vínculos, na qual encarceramos-nos a onerosos desgastes voluntários, quais os citados acima. Assim, passam a ser elos de contato e abertura a toda espécie de seres que se movimentem naquelas faixas nas quais sintonizamos. Tudo isso pela invigilância, para a gente não passar um pente fino nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, naquilo que nós estamos vivenciando. Às vezes a gente está tão fixado, a gente entra numa hipnose mesmo, uma auto-hipnose, às vezes até uma sugestão que é feita pelos irmãos externos, dependendo de onde a gente está, sobretudo, da gente ficar preso, muitas vezes, a algum problema, a gente fica tão como se fosse apaixonado, a gente não consegue sair daquilo, a gente fica revivendo aquilo, remoendo, repassando, como se aquilo fosse toda a nossa realidade. Ao invés da gente dar um passo para trás, fazer uma oração, pedir para Deus, pedir para a espiritualidade superior nos iluminar para que a gente possa se conectar com a solução, sair daquele padrão. A gente reforça. Agora imagina, se nós temos 9 desencarnados para cada encarnado, se a gente está vibrando nessa energia, o que nós vamos atrair? Muitos irmãos nessa vibração. Muitos. Reforçando por uma questão de similitude. Deles também falarem, nossa, eu simpatizo com você. E aqueles também que estão induzindo de uma forma voluntária. Então é importante que a gente tome conta da gente mesmo. Que a gente não, na nossa própria vida, que a gente não se coloque num lugar de joguete dos nossos próprios pensamentos e sentimentos. É importante que a gente examine, é importante que a gente tenha a nossa vida em nossas mãos, que nós sejamos condutores do nosso destino. Vemos frequentemente pessoas preocupadas com o mal que o outro pode lhe fazer, temerosos com os olhos gordos, a inveja, que lhes infundem fantasias místicas e sentimentos inferiores em relação a alguém. Entretanto, ignoram que seu grande inimigo, seu grande oponente são elas próprias, através desses comportamentos pelos quais atraem o mal a si mesmos. Cria uma atmosfera receptiva, para que tudo aquilo que tenha uma similitude, que seja semelhante, possa adentrar. Somos sempre os únicos responsáveis por nós. O homem na Terra encontra-se tão habituado a denegrir o outro que não é capaz de avaliar o mal que faz a si com essa atitude. No entanto, na medida em que busca sua transformação, afeiçoa-se a conduzir sua palavra mais nobremente em relação ao próximo e ao tudo que o cerca. Somente então, quando inicia o programa da disciplina, consegue aquilatar com mais sensibilidade o quanto custa em seu desfavor o descuido com o verbo edificante. O que necessitamos aprender e sondar os nossos sentimentos quando falamos de alguém, o que está na nossa vida afetiva quando mencionamos o outro. Somente assim conheceremos melhor nossas reais motivações
e teremos condições para empreender mudanças de posturas eficazes, que manterão nosso campo espiritual defendido das cargas enfermiças daquele que não nos pertence. Então, aquilo que se fala, que o nosso coração nos protege, é uma verdade. Aonde está o nosso coração? Quais são os sentimentos que a gente nutre? Quais são as coisas que a gente deixa entrar no nosso coração? Quais são as paisagens? Quais são as pessoas? Aquilo que a gente se conecta, que a gente deixa que encha o nosso coração? É essa energia que nós vamos vibrar. É essa energia que nós vamos ressoar e é essa energia que nós vamos atrair. Porque nós somos todos esses transformadores de força, né, de energia. Recordemos que os ambientes são o espelho de que somos. Se já percebemos o quanto é pernicioso o hábito de criticar por criticar, de julgar com inflexibilidade, de mentir sobre os atos dos outros ou ainda de difamar a vida alheia, então façamos uma pausa para entender as causas de nossas ações, perguntando ao tribunal da consciência a verdadeira razão pela qual ainda tomamos essas atitudes. Por que temos essas necessidades? E aqui, só para já pular por conta do nosso horário, para a gente fazer a nossa meditação. Quando vemos os defeitos alheios, mas nos prestamos a tratá-los com real fraternidade e compreensão, aderindo espontaneamente ao hábito de destacar-lhes também o lado positivo, porque todos nós temos, e a gente tem aqui um costume de ver muito lado negativo. A gente está vivendo uma fase em que o lado negativo ele é muito aplaudido, ele é muito salientado, e às vezes a gente até se perde nisso, né? O nosso mundo tem muitas guerras, mas o nosso mundo também tem muita bandeira de amor, muita bandeira de luz, muitos espíritos reencarnando, trazendo a mensagem de Cristo de diversas formas. Se a gente se conectar a isso, candidatamos-nos a ser os samaritanos da vida no socorro às doenças alheias, imunizando-nos dos infelizes reflexos que decorrem das ações às quais, muitas vezes, adotamos contra nós mesmos, na condição de juízes e censores implacáveis da conduta do próximo. A indulgência cria focos de atração e interesse. Fazem as pessoas sentirem-se calmas e benquistas ao nosso lado, elevando-nos o astral emocional para viverem mais felizes. A compaixão conosco, com às vezes a gente não conseguir ser melhor um pouquinho, a compaixão com o processo do outro, eu não sei o que o outro está passando, eu não sei o que vai no mundo interno do outro, eu não sei a realidade dele. Compaixão. Zelemos pelos nossos ambientes, tornando-os saudáveis e agradáveis para conviver, inclusive o nosso ambiente íntimo, a nossa casa. Otimismo incondicional, vibrações positivas sempre, tolerância construtiva, cativar laços, o hábito contínuo da oração, sorrir sempre, expressar alegria e humor contagiantes, dar pouco ou nenhuma importância aos reclames e pessimismo dos outros, guardar a certeza de que ninguém pode nos prejudicar além de nós mesmos, querer o bem alheio. Essas são algumas formas para a edificação de psicoesferas ricas de saúde e paz, medidas salvadoras de asseio espiritual, que eliminarão expressiva soma de problemas voluntários, dos quais podemos nos ver livres, desde que realmente desejemos. É lógico, gente, dentro da nossa capacidade. Um pouquinho todos os dias para a gente ser melhor. Mas é importante que a gente tenha consciência, autoconsciência, a vigilância, para que a gente possa estar aqui agora e aproveitarmos essa encarnação. Só para fechar, eu me recordo do filme, quem assistiu, do filme do Nosso Lar, em que Emmanuel está palestrando lá no jardim, falando para as pessoas, e ele fala da importância do momento, de um pequeno momento. Ele teve a oportunidade, agora eu não me recordo com clareza, se ele encontrou Cristo na mesma encarnação, se ele sonhou com Cristo, mas Cristo foi crucificado quando ele estava encarnado.
E ele não estava preparado, não estava aberto, receptivo. E aquilo custou para ele muitas encarnações. Então, às vezes, a gente parar, respirar, se conectar com o alto, pedir para auxílio para que a gente possa se abrir para a nossa melhor versão. Porque muitas vezes nós estamos junto no nosso planejamento reencarnatório com irmãos, cada um na sua caminhada, pais, filhos, irmãos, amigos, esposos, parentes, enfim. Vai saber quando nós vamos ter a nova oportunidade de estar ali, da gente crescer. Então, para que a gente possa aproveitar essa vida, para a gente dar o nosso melhor, dentro daquilo que já conseguimos fazer. E dentro disso, vamos pegar essa imagem. Vou convidar a cada um para fechar os olhos, para que a gente possa fazer o nosso tratamento, que a gente possa fazer a nossa conexão com o alto, receber o passe. E vamos rogar, nesse momento, vamos ver o rosto de Cristo com um olhar amoroso para cada um de nós. Ele olha dentro dos nossos olhos. Ele enxerga cada um de nós. Ele enxerga a nossa alma. Ele sabe tudo o que vai ali dentro. Todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, todas as nossas vontades, as nossas frustrações, aquilo que a gente não conseguiu ainda, aquilo que a gente deseja, mas às vezes não tem coragem de colocar energia. Ele nos conhece. Ele sabe a intenção que vai em nossos corações. Então vamos aproveitar esse momento para entregar para Ele tudo aquilo que a gente já não precisa mais. Toda a tristeza, toda a mágoa, a raiva, a dor, o ódio, tudo aquilo que nos maltrata, que rouba a nossa energia, que rouba a nossa vitalidade, as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas ansiedades. Vamos entregar para Ele como se fosse num pacotinho, vamos colocar tudo ali, as nossas preocupações, os nossos pensamentos, tudo aquilo que aflige nossa alma, porque Ele tem o poder, a luz de transformar, de transmutar numa paz muito profunda. Então vamos entregar tudo que a gente não precisa e vamos receber com o coração aberto, com a nossa alma aberta, como se fôssemos girassóis em direção ao sol, à luz, sentindo esse calor nos aquecer, nos abraçar, cada pedacinho de nós, renovando o nosso melhor propósito do coração, renovando a nossa vitalidade, a nossa vontade de viver, de sermos um pouquinho melhor. Vamos pedir para Ele para que possa afrouxar o orgulho que habita em nós e que muitas vezes não nos deixa relacionar, enxergar o outro como ele é, aceitar a realidade, aceitar o outro, aceitar a nós mesmos, as nossas dificuldades, o nosso tamanho. Vamos pedir para que Ele possa acalmar os nossos corações, fortalecer as fibras da nossa vontade, os núcleos da nossa vontade, para que a gente possa sintonizar com os irmãos de luz, com o mentor espiritual de cada um, e a gente possa reforçar o nosso melhor caminho, aproveitando essa vida. E aproveitando ela não só para o nosso crescimento, mas para que a gente possa nutrir também a nossa alma com coisas boas. Vamos pedir, Cristo, amigo, irmão,
Mestre de pura luz, abra os nossos olhos para que a gente possa enxergar o melhor da vida, o melhor em nós, o melhor nas pessoas, o melhor nas oportunidades. Nos auxilie a caminhar com mais leveza e que os aprendizados que todos nós viemos fazer, os problemas que se deparam, que nós nos deparamos com eles, que a gente possa aprender a lidar com eles com leveza, com muita leveza. Que a gente possa crescer com muita paz, com muito amor, com muita saúde. Possamos ser instrumentos da tua paz aqui e agora, aonde nós pudermos ser. E que os nossos melhores propósitos do coração, tudo aquilo que a gente veio fazer aqui, nesse planejamento reencarnatório que foi feito para cada um de nós, que a gente consiga realizá-lo com paz, com leveza, com alegria. Que Ele possa nos auxiliar, que a gente possa se sentir como cada um de nós, como uma árvore que vai aprofundando suas raízes numa floresta muito bonita, muito acolhedora, com pássaros, com um sol muito bonito, envolvendo a cada um de nós, fortalecendo o nosso tronco, a nossa vontade, e a gente vai enraizando no aqui, no agora, para que a gente tenha a força necessária para enxergar o melhor e para viver a melhor versão de cada um de nós. Que essa energia também possa passar em cada um dos lares, renovando com muita luz, com muita paz e com muito amor, cada um dos lares, trazendo paz, deixando o Evangelho aberto do Cristo com toda a sua energia, no centro de cada uma das casas, reconectando com o alto, reforçando essa vibração por toda a semana. E que com toda essa energia amorosa possamos encerrar a noite de hoje, pedindo aos mentores de luz que possam nos guardar durante o sono, que possam nos tratar e que possamos também ser instrumentos de paz aonde for necessário. Mestre amado, gratidão pela vida, pela oportunidade de viver e que possamos sempre, sempre caminhar junto contigo. Que assim seja.